Existe uma energia em você que está sempre em movimento. Não para, não descansa, não espera que você decida usá-la. Ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo à frequência do seu estado interno e criando ao redor de você um campo que atrai as circunstâncias, as pessoas e as oportunidades que estão em ressonância com esse estado. Você pode não saber o nome dessa energia, pode nunca ter parado para pensar nela de forma consciente, mas ela está aí. E ela está trabalhando agora, neste exato momento, atraindo ou repelindo o que você deseja de acordo com a frequência que você emite. Napoleon Hill não chamava isso de energia de atração, chamava de vibração mental. E após décadas de pesquisa com as mentes mais prósperas do seu tempo, chegou a uma conclusão que vai contra tudo que o senso comum diz sobre como o sucesso e a prosperidade funcionam. Ele dizia que o trabalho mais importante que qualquer pessoa pode fazer não é o trabalho externo de construir, vender, negociar ou criar. É o trabalho interno de ativar e manter a vibração mental correta. Porque quando a vibração está certa, o trabalho externo produz resultados que parecem desproporcionais ao esforço. E quando a vibração está errada, o mesmo esforço externo produz resultados muito abaixo do potencial. Esta manhã, você vai aprender a ativar deliberadamente a energia que atrai o que você deseja. Vai entender como essa energia funciona, o que a eleva e o que a drena. E vai sair daqui com um conjunto de ferramentas práticas para manter essa energia no nível que a lei da atração precisa para operar com máxima potência na sua vida. Você chegou até essa mensagem porque a energia que te trouxe aqui já está em movimento em direção ao que deseja. Esta mensagem é parte da resposta. E o que você vai aprender agora vai acelerar e amplificar essa resposta de formas que você ainda não consegue ver completamente, mas que a lei já está construindo. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu ativo a energia que atrai o que desejo agora. Não como uma declaração passiva, como o acionamento consciente de um interruptor interno que você vai aprender a controlar com cada vez mais precisão. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a energia no corpo se reorganizando com essa respiração. Sinta o estado interno começando a se elevar. Você está ativando agora. Hill ensinava que toda a mente humana opera em uma das duas faixas de vibração que ele identificou em sua pesquisa: a faixa de construção e a faixa de destruição. Não no sentido moral desses termos, no sentido energético e criativo. A faixa de construção é o conjunto de estados mentais que criam, expandem, abrem possibilidades e atraem recursos. A faixa de destruição é o conjunto de estados mentais que contraem, fecham possibilidades, repelem recursos e esgotam a capacidade criativa. E o que Hill descobriu é que a maioria das pessoas oscila entre essas duas faixas ao longo do dia de forma inconsciente, sem perceber que cada oscilação tem consequências reais sobre o que está sendo atraído. Quando você está na faixa de construção, mesmo que por apenas uma hora, você está criando um campo de atração que trabalha a seu favor por muito mais tempo do que essa hora. Quando você cai na faixa de destruição, mesmo que seja por minutos, você está interrompendo e muitas vezes revertendo o trabalho de atração que estava em progresso. A prática de ativar a energia que atrai é a prática de aprender a entrar na faixa de construção deliberadamente, de permanecer nela com cada vez mais consistência e de retornar a ela rapidamente quando a vida inevitavelmente te empurra para fora. 1 Samuel 16, versículo 7 diz: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. O campo que atrai opera no nível do coração, do estado interno, do que está acontecendo por baixo da superfície, não do que aparece externamente. E por isso, o trabalho de ativar a energia certa é um trabalho interno antes de qualquer coisa. Pense agora: em qual faixa você está operando na maior parte do tempo? Quando você pensa nos seus objetivos, você sente expansão ou contração? Quando você encontra um obstáculo, a primeira reação é buscar solução ou ceder ao desânimo? Quando você imagina o futuro que quer criar, a sensação é de possibilidade ou de dúvida?
Essas reações revelam a faixa em que você tende a operar. E se não é a faixa que você quer, as ferramentas que vamos explorar hoje vão mudar isso. Hill identificou 7 ativadores de energia que, quando praticados com consistência, elevam e mantêm a vibração mental na faixa de construção de forma duradoura. Não ativadores ocasionais que criam picos momentâneos e depois caem. Ativadores que, com a prática regular, tornam a faixa de construção o estado padrão em vez da exceção. O primeiro ativador é o movimento corporal intencional. Hill observou algo que a neurociência confirmou décadas depois. O corpo e a mente não são sistemas separados, são um sistema integrado onde o estado de um afeta diretamente o estado do outro. E o movimento corporal, especialmente pela manhã antes que o dia comece, tem o poder de elevar a vibração mental com uma velocidade e consistência que nenhuma prática puramente mental consegue replicar sozinha. Não precisa ser um treino intenso, pode ser caminhada, alongamento, respiração profunda com movimento, qualquer forma de ativação física intencional que sinalize ao sistema nervoso que o corpo está em modo de ação e não em modo de estagnação. E quando o corpo está em modo de ação, a mente segue, a energia flui, a vibração sobe. Hill dizia que as pessoas que mais consistentemente operavam na faixa de construção eram invariavelmente as que tinham alguma forma de ativação corporal como parte da rotina matinal. Não porque exercício cria sucesso diretamente, mas porque o estado físico ativado cria o estado mental ativado do qual o sucesso emerge naturalmente. 1 Coríntios 6, versículo 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. O corpo como templo do Espírito. Quando o templo é cuidado, ativado e honrado, o Espírito opera com mais liberdade, e a energia que flui do Espírito é a energia de maior potência de atração que existe. O segundo ativador é a música ou som de alta frequência. Hill documentou que sons específicos têm o poder de elevar o estado emocional com uma rapidez que outras práticas raramente conseguem. Músicas que te conectam com gratidão, com fé, com possibilidade, com energia de criação, têm um efeito neurológico real sobre o estado interno. Não é misticismo, é acústica e neurologia. Certas frequências sonoras estimulam a produção de neurotransmissores associados a estados de alta energia, criatividade e otimismo. E quando você usa isso deliberadamente pela manhã, está elevando a vibração através de um canal que complementa e amplifica todas as outras práticas. O terceiro ativador é a declaração em voz alta com emoção real. Não afirmações sussurradas sem convicção. Declarações em voz alta, com postura ereta, com a emoção real de quem acredita no que está dizendo. Hill descobriu que a voz em alto volume, combinada com a postura e a emoção correspondentes, cria um estado de coerência entre corpo, mente e emoção que é muito mais poderoso do que qualquer um desses elementos isoladamente. Diga agora em voz alta, com toda a energia que você tem: Eu tenho energia abundante para criar, atrair e receber tudo o que foi prometido para mim. Mais uma vez, mais alto. Eu tenho energia abundante para criar, atrair e receber tudo o que foi prometido para mim. De novo, com emoção real. Eu tenho energia abundante para criar, atrair e receber tudo o que foi prometido para mim. Senta a diferença quando a voz sai com volume e convicção. Esse é o ativador operando. O quarto ativador é a visualização de alta resolução. Não uma imagem vaga do que você quer. Uma visualização com tantos detalhes sensoriais e emocionais que o subconsciente não consegue distinguir da experiência real. Hill ensinava que quanto mais vívida e mais emocionalmente intensa for a visualização, mais profundamente ela se instala no subconsciente como uma realidade esperada. E quando o subconsciente a trata como uma realidade esperada, começa a organizar comportamentos, percepções e respostas ao ambiente para criar as condições que tornam aquela realidade concreta. A visualização de alta resolução eleva a vibração porque ela cria no sistema emocional a experiência do resultado desejado antes da manifestação física. Você sente a gratidão, o alívio, a alegria, a realização do que quer antes de tê-lo. E essas emoções antecipadas são o combustível de alta octanagem que a lei da atração usa para acelerar a manifestação. Aqui quero fazer uma pausa.
O que você está aprendendo nessa série é o núcleo do que está estruturado na Bíblia da Mente Milionária. Se você quer esse aprendizado num sistema completo que te acompanha com progressão e consistência, o link está fixado nos comentários. Vale muito conhecer hoje. Marcos 11, versículo 24 reafirma: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes, a emoção de quem já recebeu. Essa é a vibração que a visualização de alta resolução cria. E é essa vibração que a lei da atração responde com mais velocidade e precisão. O quinto ativador é a exposição intencional a fontes de alta frequência. Hill observou que a vibração mental é altamente contagiosa. Você se torna energeticamente similar às fontes que você frequenta com regularidade, livros que elevam, vídeos que inspiram, pessoas que operam em estados de alta energia e fé, ambientes que conectam com o melhor de você. Essa é a base do princípio do Mastermind, que Hill desenvolveu extensamente. Quando você se circunda, mesmo que virtualmente através de conteúdo, de mentes que operam em alta frequência, sua própria frequência começa a se elevar por ressonância. Não automaticamente ou instantaneamente, mas consistentemente, ao longo do tempo, à medida que os padrões de alta frequência dessas fontes vão sendo absorvidos e integrados. Provérbios 13, versículo 20 diz: quem anda com os sábios, sábio se tornará, mas o companheiro dos loucos se tornará igual a eles. A companhia que você frequenta, incluindo a companhia de ideias e conteúdos, te torna similar a ela com o tempo. Escolha fontes de alta frequência com a mesma seriedade com que escolheria um sócio de negócios. O sexto ativador é o ato de dar antes de receber. Hill documentou repetidamente que o ato de dar de qualquer forma, conhecimento, tempo, atenção, recursos, tem um efeito imediato sobre a vibração de quem dá. Porque o ato de dar cria instantaneamente o estado de abundância. Você só dá o que tem. E quando você age como quem tem suficiente para dar, seu subconsciente registra esse estado de suficiência e começa a criar mais circunstâncias de suficiência ao seu redor. É um paradoxo que Hill documentou com rigor empírico e que as tradições espirituais confirmam há milênios. Dar ativa a vibração de abundância, e a vibração de abundância atrai mais abundância. O ciclo se autoalimenta de forma que quem aprende a dar consistentemente raramente tem dificuldade de receber. Lucas 21, versículo 1 ao 4, a passagem da viúva que deu tudo o que tinha, ilustra que o ato de dar do estado de fé genuína, independentemente da quantidade, é o que ativa a energia de abundância no nível mais profundo. Não é o quanto você dá, é o estado a partir do qual você dá. O sétimo ativador é o silêncio receptivo após a prática, e esse talvez seja o mais subestimado de todos. Hill falava sobre a necessidade de, após os ativadores que criam movimento e energia, criar um espaço de quietude onde a energia ativada pode se assentar e se integrar. Como deixar o solo após o plantio antes de regar. Como permitir que o forno aqueça antes de colocar o pão. O silêncio receptivo é o estado em que o subconsciente entrega à consciência os insights que foram processados nas sombras. É onde as ideias criativas emergem, onde as soluções que não apareciam aparecem, onde a orientação que você precisava chega de forma clara e utilizável. Hill dizia que muitas pessoas ativam a energia pela manhã e imediatamente a dispersam ao mergulhar na agitação do dia sem esse momento de receptividade silenciosa. E ao fazer isso, perdem exatamente o fruto mais valioso do processo de ativação. 1 Reis 19, versículos 11 e 12, conta que Elias esperou ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Estava na voz mansa e delicada que veio depois. A voz que orienta não grita, ela sussurra. E você só a ouve no silêncio após a ativação. Diga agora: eu ativo minha energia e depois me aquieto para receber o que ela produz. Mais uma vez, eu ativo minha energia e depois me aquieto para receber o que ela produz. De novo, eu ativo minha energia e depois me aquieto para receber o que ela produz. Agora vamos falar sobre os drenos de energia que Hill identificou. Os estados e práticas que sistematicamente abaixam a vibração e tornam a lei da atração menos eficaz, independentemente de quanto esforço externo é aplicado. O primeiro dreno é a reclamação habitual. Hill
Observou que a reclamação habitual, diferente da comunicação honesta sobre problemas que precisa de solução, é uma prática que instala repetidamente a frequência do que está errado, do que falta, do que deveria ser diferente. E essa frequência, instalada com a emoção da reclamação, se torna o pedido mais claro que a lei da atração recebe. Um pedido por mais coisas para reclamar. A solução não é a supressão artificial dos problemas, é a substituição da reclamação habitual pelo pensamento orientado para a solução. Em vez de que problema terrível, o que posso fazer diferente? Em vez de por que isso sempre acontece comigo, o que eu posso aprender disso? A mudança de orientação do problema para a solução não nega a dificuldade, muda a frequência emitida em relação a ela. O segundo dreno é a comparação que diminui. Hill documentou que a comparação com quem parece estar à frente, quando feita a partir de um estado de inveja ou inadequação, drena a vibração com uma consistência que poucas outras práticas conseguem replicar. Porque ela instala repetidamente a crença de que você está atrás, que outros têm o que você não tem, que você não é suficiente. A alternativa saudável que Hill propunha era usar os exemplos de sucesso alheio como evidências de possibilidade. Se essa pessoa chegou lá, o caminho existe. Se aquela pessoa criou isso, criar é possível. Usar o sucesso dos outros como combustível de inspiração em vez de espelho de inadequação é a distinção que transforma a comparação de dreno em ativador. O terceiro dreno é a procrastinação da ação inspirada. Quando a energia está alta, quando a vibração está na faixa de construção, quando um insight ou uma oportunidade aparecem, a procrastinação de agir sobre eles tem um efeito duplo. Ela não apenas deixa de aproveitar a oportunidade imediata, ela envia um sinal ao subconsciente de que quando a energia e os insights chegam, não são tomados a sério. E o subconsciente, em resposta, começa a entregar menos insights e com menos clareza. Hill dizia que a ação rápida sobre insights de alta energia é um dos principais hábitos que separa quem vive em estado de fluxo de quem vive em estado de travamento. Não ação precipitada ou impensada, ação responsiva e alinhada que honra o sinal que chegou. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com intenção e com a energia que você ativou ao longo dessa mensagem. Eu ativo deliberadamente a energia que atrai o que desejo todos os dias. Repita. Eu ativo deliberadamente a energia que atrai o que desejo todos os dias. Eu uso os 7 ativadores para manter minha vibração na faixa de construção. Repita. Eu uso os 7 ativadores para manter minha vibração na faixa de construção. Eu identifico e elimino os drenos que abaixam minha frequência. Repita. Eu identifico e elimino os drenos que abaixam minha frequência. Minha energia está elevada, minha vibração está na faixa certa e a lei da atração está respondendo agora. Repita. Minha energia está elevada, minha vibração está na faixa certa e a lei da atração está respondendo agora. Eu começo meu dia vencendo porque ativei a energia que atrai tudo o que desejo. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque ativei a energia que atrai tudo o que desejo. Sinta a energia elevada que foi construída ao longo dessa mensagem. Sinta o campo ao redor de você respondendo a essa vibração. Napoleon Hill resumiu o princípio da ativação de energia em uma observação que atravessou décadas e continua tão precisa quanto quando foi feita pela primeira vez. Ele dizia que a diferença entre quem atrai o que deseja e quem não atrai não está na intensidade do desejo, está na qualidade da energia que emitem. E a qualidade da energia é uma escolha. Uma escolha que começa pela manhã, com as práticas que você faz ou deixa de fazer antes que o dia tome conta. Você fez as práticas esta manhã. Você ativou a energia, você elevou a vibração e a lei da atração está respondendo. O campo foi preparado, a semente foi plantada, a energia está em movimento. E se você quer esse processo estruturado de ativação de energia numa progressão consistente e acompanhada, a Bíblia da Mente Milionária foi criada para exatamente isso. O link está fixado nos comentários. Escreva nos comentários: eu ativo a energia que atrai o que desejo agora. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem entendeu que a energia não é um acidente, é uma escolha. E você escolheu bem esta manhã. Curta esse vídeo se os 7 ativadores fizeram sentido para você. Compartilhe com alguém que está se esforçando muito externamente sem perceber que o trabalho mais importante é interno.
E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de ativação esperando por você. Nos vemos amanhã. E lembre-se, a energia que você ativa de manhã é a energia que o dia inteiro vai usar. Ative bem, ative alto, ative agora. Mas antes de encerrar, Hill fez uma observação sobre a ativação de energia que vai mudar como você interpreta os momentos em que a energia parece baixa, porque esses momentos vão acontecer. Não importa o quanto você pratique, não importa o quanto você se comprometa com a ativação matinal. Haverá dias em que a energia começa baixa, em que os ativadores parecem não funcionar com a mesma potência, em que a faixa de construção parece distante. Hill dizia que esses momentos não são falhas no sistema, são parte do sistema. São os momentos de teste que fortalecem o músculo da ativação intencional. Porque é fácil ativar a energia quando tudo está indo bem, quando a motivação é alta, quando os resultados estão aparecendo. O verdadeiro treino acontece quando você ativa mesmo assim, quando você faz as práticas mesmo sem sentir, quando você declara mesmo sem convicção imediata, confiando que a convicção vai chegar no processo. Hill chamava isso de agir como se. Agir como se a energia já estivesse alta antes que ela chegue. Agir como se a fé já estivesse presente antes de senti-la. Agir como se o resultado já fosse certo antes de vê-lo. E ele documentou repetidamente que essa prática de agir como se, mantida com consistência, eventualmente cria o estado real que estava sendo simulado. A ação precede o estado, e o estado segue a ação com uma consistência que Hill considerava uma das descobertas mais importantes da sua pesquisa. Hebreus 11, versículos 1 e 3 dizem: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. O visível vem do invisível. A energia ativada no invisível do estado interno cria o visível das circunstâncias externas, e isso começa com a fé que age antes de ver. Nos dias de baixa energia, lembre disso. Ative assim mesmo, declare assim mesmo, mova o corpo assim mesmo e confie que o sistema funciona mesmo quando você não sente que está funcionando, porque é exatamente nesses dias que a fé opera com mais poder do que nos dias fáceis. E agora, mais uma prática que Hill recomendava especificamente para os dias de energia baixa. Ele chamava de ancoragem em vitórias passadas. Quando a energia não está chegando espontaneamente, você deliberadamente revisita uma memória de quando você superou algo difícil, quando você persistiu além do ponto de querer desistir, quando a situação parecia impossível e você atravessou. Essa memória, acessada com emoção genuína, tem o poder de ativar no sistema nervoso o mesmo estado de superação que foi vivido naquele momento. O subconsciente não diferencia entre memória vívida e experiência presente. Ele responde à emoção. E a emoção de superação, ativada através da memória, eleva a vibração com uma rapidez que outros ativadores muitas vezes não conseguem nos dias mais pesados. Você tem vitórias passadas. Você sobreviveu a coisas que antes pareciam impossíveis. Você atravessou situações que em retrospecto mostraram que você tem mais do que imagina. Use esse histórico. Ele é evidência de capacidade que nenhuma circunstância presente pode apagar. Salmo 77, versículos 11 e 12 dizem: Lembrarei das obras do Senhor. Sim, lembrarei das tuas maravilhas de outrora. Também meditarei em todos os teus feitos e falarei das tuas obras. A memória deliberada das obras passadas é uma prática espiritual e psicológica de ativação de fé e energia. Lembre, medite, fale, e a energia que parecia baixa vai se elevar. Você tem o que é preciso para este dia, e a prova está no que você já atravessou antes. Ative agora, e nos vemos amanhã cedo, com mais um dia de ativação e de energia que atrai o melhor que está a caminho. E há uma última dimensão da ativação de energia que Hill explorou e que raramente é mencionada, mas que pode ser o elemento que estava faltando para você. Ele chamava de coerência entre intenção e ação. A observação de que a energia que atrai com mais potência não é a energia da intenção declarada, é a energia da intenção demonstrada. A intenção que se prova verdadeira através de ações consistentes que estão alinhadas com o que foi declarado. Hill dizia que o universo não responde a palavras, responde à coerência entre palavras e comportamento.
Quando você declara abundância, mas age como alguém em escassez, o campo percebe a incoerência e responde ao comportamento, que é o sinal mais forte, não as palavras. Quando você declara fé, mas age por medo, o campo responde ao medo. A ativação de energia que cria atração real e consistente é a ativação que se traduz em comportamento coerente, que se vê nas decisões que você toma, nas conversas que você tem, na forma como você usa o tempo, no que você prioriza, no que você recusa, na qualidade do trabalho que você entrega. Essa coerência entre intenção e ação é o que cria o que Hill chamava de integridade de campo. Um campo de atração que é consistente em todos os níveis, interno e externo, consciente e inconsciente, declarado e vivido. E esse campo de integridade tem uma potência de atração que nenhum ativador isolado pode criar. Tiago 2, versículo 26 diz: Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A intenção sem o comportamento correspondente é incompleta. A energia ativada sem a ação coerente não completa o ciclo. O que você declarou esta manhã precisa ser confirmado pelos comportamentos de hoje. Essa é a última e mais importante forma de ativar a energia que atrai. Viver de forma coerente com o que você declara. Agir como quem já é o que deseja se tornar. Comportar-se como quem já está recebendo o que foi pedido. Essa coerência é o sinal mais claro que você pode enviar para o campo. E o campo responde com clareza proporcional à clareza do sinal. Ative, declare, haja e confie. A energia está em movimento, o campo está respondendo, e o que está a caminho está mais próximo do que parece. Boa manhã. E que a energia desta manhã te leve ao melhor dia desta semana. Esse é o ativador operando. O quarto ativador é a visualização de alta resolução, não uma imagem vaga do que você quer. Uma visualização com tantos detalhes sensoriais e emocionais que o subconsciente não consegue distinguir da experiência real. Hill ensinava que quanto mais vívida e mais emocionalmente intensa for a visualização, mais profundamente ela se instala no subconsciente como uma realidade esperada. E quando o subconsciente a trata como uma realidade esperada, começa a organizar comportamentos, percepções e respostas ao ambiente para criar as condições que tornam aquela realidade concreta. A visualização de alta resolução eleva a vibração porque ela cria no sistema emocional a experiência do resultado desejado antes da manifestação física. Você sente a gratidão, o alívio, a alegria, a realização do que quer antes de tê-lo, e essas emoções antecipadas são o combustível de alta octanagem que a lei da atração usa para acelerar a manifestação. Aqui quero fazer uma pausa. O que você está aprendendo nessa série é o núcleo do que está estruturado na Bíblia da Mente Milionária. Se você quer esse aprendizado num sistema completo que te acompanha com progressão e consistência, o link está fixado nos comentários. Vale muito conhecer hoje. Marcos 11, versículo 24 reafirma: Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Crede que recebestes, a emoção de quem já recebeu. Essa é a vibração que a visualização de alta resolução cria. E é essa vibração que a lei da atração responde com mais velocidade e precisão. O quinto ativador é a exposição intencional a fontes de alta frequência. Hill observou que a vibração mental é altamente contagiosa. Você se torna energeticamente similar às fontes que você frequenta com regularidade, livros que elevam, vídeos que inspiram, pessoas que operam em estados de alta energia e fé, ambientes que conectam com o melhor de você. Essa é a base do princípio do Mastermind, que Hill desenvolveu extensamente. Quando você se circunda, mesmo que virtualmente através de conteúdo, de mentes que operam em alta frequência, sua própria frequência começa a se elevar por ressonância, não automaticamente ou instantaneamente, mas consistentemente ao longo do tempo, à medida que os padrões de alta frequência dessas fontes vão sendo absorvidos e integrados. Provérbios 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios, sábio se tornará, mas o companheiro dos loucos se tornará igual a eles. A companhia que você frequenta, incluindo a companhia de ideias e conteúdos, te torna similar a ela com o tempo. Escolha fontes de alta frequência com a mesma seriedade com que escolheria um sócio de negócios. O sexto ativador é o ato de dar antes de receber.
Hill documentou repetidamente que o ato de dar de qualquer forma, conhecimento, tempo, atenção, recursos, tem um efeito imediato sobre a vibração de quem dá. Porque o ato de dar cria instantaneamente o estado de abundância. Você só dá o que tem. E quando você age como quem tem suficiente para dar, seu subconsciente registra esse estado de suficiência e começa a criar mais circunstâncias de suficiência ao seu redor. É um paradoxo que Hill documentou com rigor empírico e que as tradições espirituais confirmam há milênios. Dar ativa a vibração de abundância, e a vibração de abundância atrai mais abundância. O ciclo se autoalimenta de forma que quem aprende a dar consistentemente raramente tem dificuldade de receber. Lucas 21, versículo 1 ao 4, a passagem da viúva que deu tudo o que tinha, ilustra que o ato de dar do estado de fé genuína, independentemente da quantidade, é o que ativa a energia de abundância no nível mais profundo. Não é o quanto você dá, é o estado a partir do qual você dá. O sétimo ativador é o silêncio receptivo após a prática, e esse talvez seja o mais subestimado de todos. Hill falava sobre a necessidade de, após os ativadores que criam movimento e energia, criar um espaço de quietude onde a energia ativada pode se assentar e se integrar. Como deixar o solo após o plantio antes de regar? Como permitir que o forno aqueça antes de colocar o pão? O silêncio receptivo é o estado em que o subconsciente entrega à consciência os insights que foram processados nas sombras. É onde as ideias criativas emergem, onde as soluções que não apareciam aparecem, onde a orientação que você precisava chega de forma clara e utilizável. Hill dizia que muitas pessoas ativam a energia pela manhã e imediatamente a dispersam ao mergulhar na agitação do dia, sem esse momento de receptividade silenciosa. E ao fazer isso, perdem exatamente o fruto mais valioso do processo de ativação. 1 Reis 19, versículos 11 e 12, conta que Elias esperou ouvir Deus no vento forte, no terremoto e no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles, estava na voz mansa e delicada que veio depois. A voz que orienta não grita, ela sussurra, e você só a ouve no silêncio após a ativação.